E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Tá com saudade de ver o Botafogo, né? Eu também tô. Bom, antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria e daqui a pouco eu volto. O novo reforço do Botafogo já está aqui no Rio de Janeiro e falou com a imprensa no aeroporto. As imagens são do canal BTB Esportes. Aliás, os meninos estão arrebentando, os meninos e as meninas do BTB Esportes, hein? Vamos ver o que eles disseram. Confesso que tudo mudou muito rápido nas últimas semanas e a partir do momento em que tive a possibilidade de voltar ao Brasil, o Botafogo foi um clube que demonstrou interesse desde o início. E, como tu falou, o clube que tem a história que tem, não pensei duas vezes, então com certeza para mim estou muito feliz e é começar uma trajetória nova aqui no Brasil. Muito bem, olha aí o Alex Telles, Pedrosa, já falando na chegada dele, né? Que bom reforço do Botafogo, né? Um lateral completo, né? Lateral de Copa do Mundo, seleção brasileira, jogou nos maiores times da Europa, Manchester United, Porto. É um jogador realmente que vem para mudar o patamar aí dessa lateral do Botafogo, que já tinha bons jogadores, mas é um atleta muito inteligente, que eleva o QI de futebol do Botafogo, taticamente inteligente, tem boa marcação, bate bem de fora da área, cruza bem também. O Alex Telles realmente é um craque da posição dele. E ontem, o Venê, que eu sou fofoqueira, né? Aí eu já tô seguindo ele, aí ele botou lá no Instagram dele, compartilhou um reels do Botafogo, da torcida comemorando um gol. Aí o povo já tá pedindo, sabe por quê? Porque o grito do Tiquinho eu copiei lá do Porto, né? Sim. Porque o locutor do Porto, que é o Fernando, meu xará, ele fazia para todos os jogadores lá no Porto, inclusive para o Alex Telles. Então já pegaram um áudio de um gol do Alex Telles em que o Fernando fala Alex e a galera grita Telles. Aí já começaram, @Fernanda Maia. Vamos fazer, só peço pra você fazer. Porque, na verdade, o berço do lugar é o mesmo. E eles jogaram juntos lá no Porto, né? E ele fala muito bem do Tiquinho, né? E ele compartilhando esses vídeos do Botafogo, se ele acha que ele vai te conquistar, ele tá no caminho certo. Tá, já conquistou. Não, esse aqui sem compartilhar o vídeo. Você vê a evolução na carreira do Alex Telles. Antes ele cruzava o Cristiano Ronaldo, agora ele vai cruzar pro Igor Jesus e pro Tiquinho. Evoluiu bastante, Alex. Evoluiu mesmo. Não, brincadeiras à parte, é um baita reforço, parabéns a diretoria do Botafogo pela chegada desse jogador, que chega para suprir a ausência aí do Cuiabano, que deve ficar um longo período longe dos gramados. E repito, não é apenas para cumprir um espaço, muito pelo contrário, estamos falando de um jogador que estava na Copa do Mundo recentemente. É um baita jogador de uma posição que é carente não só no futebol brasileiro, no futebol mundial. Hoje em dia não está fácil você achar tanto lateral esquerdo quanto lateral direito. E é um jogador que, na minha opinião, se ele chegar bem fisicamente, tecnicamente, sem sombra de dúvidas, ele é um baita jogador. Mas ele fisicamente bem, chega para ser titular, na minha opinião. Eu tenho reparado, Pedrosa, que a gente fala muito aqui nesse programa em relação à ausência de boas peças para as laterais, né? Sim. E aí, nesse momento até do futebol em que os alas, os pontas, né, e até muitos esquemas táticos priorizam muito esses personagens, você tem que ter um lateral que sabe mesmo jogar de lateral, entende? Que ele tem que ser bom ofensivamente, bom defensivamente. Então é muito difícil achar. Sim. E aí o que eu tenho reparado no mercado é que os times que encontram bons laterais ou um bom primeiro volante, um camisa 5, são times que se destacam, acabam se destacando. Essas três funções, né, a lateral direita, esquerda e o camisa 5, se transformaram de tanta importância no futebol que as pessoas desprezam tanto essas funções e elas são extremamente importantes, Pedrosa. Hoje você consegue entender como um time joga se você olhar para o primeiro volante desse time, para você entender se esse cara tem qualidade para sair jogando, se ele constrói por dentro, se ele volta para ser o terceiro homem. E os laterais, tanto defensivamente quanto ofensivamente, a quantidade de gols gerados pelas laterais hoje em dia, seja do cruzamento ou de uma ultrapassagem, é muito grande. Então, sem dúvida alguma, se você tem laterais equilibrados e um grande primeiro volante, você também tem várias oportunidades de jogo. Claro, também o ideal é você ter um zagueiro construtor que sabe sair jogando, um meio que consiga encostar, mas hoje o lateral e o volante, eles trabalham tanto na parte ofensiva quanto na defensiva intensamente. Então, se você tem um cara que tem valências que é melhor só ofensivamente ou pior defensivamente, e é o que fazem muito, coloca ele de ala para ele poder ter menos responsabilidade defensiva. Mas não é o caso do Alex Telles, como eu falei aqui, para mim é um jogador completo, ele surge muito bem no Grêmio, ele já desequilibrava no Grêmio aqui no futebol brasileiro, e ele volta para mim, para quem sabe até pleitear uma vaga, uma oportunidade na seleção brasileira, porque o Dorival olha muito pro futebol brasileiro. Inclusive os dois laterais esquerdos que estavam na última Copa do Mundo estão no futebol carioca. Verdade. Alex Telles e Alexandre.
o Alexandre foi titular, depois o Alex Telles chegou a jogar uma partida como titular, se eu não me engano. Sim, é porque o Alexandre, se eu não me engano, ele teve um problema de lesão. Teve um problema, exatamente. E o terceiro, 2026, também tá no futebol carioca. Que é o Piton? É. Eu te conheço. Olha aqui, ó. Bom, família zoeira, tá aí, né? As principais informações do Botafogo, que nem eu falei, né? Os jogos da seleção, ficou essa semana toda aí. O Botafogo deu uma semana inteira aí pros jogadores de folga. Retornaram hoje aos treinos no CT do Botafogo. Vai ter uma semana aí de treino agora até sábado, 9 horas da noite, no estádio Newton Santos, para poder enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Situações dos jogadores que estavam machucados, né? Júnior Santos está naquela fase final, né, de recuperação. Em breve, eu acho que até sábado ainda não vai estar à disposição, mas quem sabe, já no primeiro jogo da Libertadores aí contra o São Paulo, ele possa estar à disposição do Botafogo aí, pelo menos no banco de reserva. E falando nesse jogo contra o São Paulo, o Botafogo tinha anunciado há 2 dias atrás, né, cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos só para sócios torcedores do Botafogo, ou seja, não vai chegar aí ao público geral. Então, se você não é sócio, você vai ficar de fora dos próximos jogos do Botafogo, porque raramente agora, pelo menos nessa reta final, vai sobrar ingressos aí para pessoas que não são sócios. E o Botafogo está chegando pertinho da marca dos 70 mil sócios. Ou seja, se você não é, dificilmente vai conseguir ir para o estádio, tá? E esse jogo contra o São Paulo é só na outra semana. E o Botafogo praticamente já acabou com os ingressos aí. A torcida já acabou com os ingressos. Vai estar casa cheia e lotada. E também a gente espera um bom público aí para sábado contra o Corinthians, porque afinal o Botafogo é o líder do campeonato. Pega um Corinthians que está na zona de rebaixamento, brigando para não cair. Tem tudo para ser um jogo difícil, duro, mas o Botafogo é um time que, é o líder do campeonato, joga em casa, tem que se pôr e tem que vencer o Corinthians. Aí não pode perder pontos em casa se quiser ser campeão brasileiro. E a gente espera que pelo menos um público bom aí, acima dos 20 mil, tem que ter nesse jogo. Não adianta ficar pensando em enchendo, lotando estádio apenas em Libertadores. O Botafogo é o líder. Se o Botafogo não estivesse na liderança, muitos torcedores estariam reclamando. É o líder, então a torcida também tem que comparecer e não ficar pensando só na Libertadores. Situações aí eu falei do Júnior Santos, né? Tem o Eduardo, que tá aí, né? Dele um pouco mais complicado, deve voltar só lá no final de outubro, ou seja, perdeu o ano aí praticamente. O Matheus Nascimento tá se recuperando, mas raramente vai conseguir voltar a jogar no Botafogo. Tem Tiquinho, tem Igor Jesus. Provavelmente ano que vem ele deve ser emprestado aí ou vendido, porque não tem mais condições de manter o Matheus Nascimento, pagando salário para ele, para o moleque não jogar. Né? E tem o Jafim, que também está em fase final de transição aí, junto com o Júnior Santos. O Júnior Santos está até mais acelerado. O Jafim teve uma lesão em maio, cara. Em maio. Lá na pré-Libertadores. Aí depois teve um probleminha no joelho de novo. Aí pegou uma bactéria, uma infecção. Então tá difícil a vida dele, mas tá aí. Júnior Santos e Jefinho, os dois quase prontos para voltar. Já Eduardo, situação mais complicada. E Matheus Nascimento a gente não conta com ele mais, né? Teve um vídeo também do lateral Rafael, né? Fazendo um aquecimento lá também, mas ele já disse que vai se aposentar no final do ano. Não contribuiu, infelizmente não contribuiu muito com o Botafogo. Ele que é botafoguense, tinha um sonho de jogar. Jogou, mas jogou muito pouco. Ficou aí, se ele jogou 20 jogos em 2 anos, foi muito. Infelizmente, tá? Não deu certo aí. E o Segovinha meteu um golaço lá na Arábia, lá onde ele tá jogando. Acho que foi o segundo gol dele, se eu não me engano. E dessa vez foi um golaço de fora da área. Em breve ele pode voltar ao Botafogo, que ele tá emprestado só, tá? Não foi vendido, não. O Botafogo emprestou ele justamente para ver se ele pega um pouco mais de experiência, um pouco mais de confiança. E ele fez um golaço de fora da área. Não sei se você assistiu o gol, mas foi um golaço. Bom, foi informações curtinhas aqui, jogo só final de semana. E até lá o que tiver de informação a gente traz aqui para vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!